Olá, amigo internauta e telespectador. Estamos começando mais um podcast Falando Sério. É o seu podcast aqui na cidade de Inhapim. Eu sou o Diocésar Mendonça e ficaremos junto por aqui para mais este episódio. Segundo episódio aqui do nosso podcast na cidade de Inhapim. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele que já foi prefeito aqui da cidade, já tem vários livros escritos e várias contribuições aí no meio social aqui em nossa cidade. Daqui a pouco você vai estar conhecendo mais sobre esta pessoa. Desde já, agradeço você que está nos acompanhando. Segue o nosso Instagram, Podcast Inhapim, compartilha, se inscreva em nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo bom para você sendo preparado, como este. Nós estamos aqui hoje neste programa ao vivo e com este convidado, como eu já disse, César Torres. Seja bem-vindo, conhecido em toda a nossa cidade, Inhapim. Eu quero cumprimentar os seus ouvintes, cumprimentar você e agradecer, Diocésar, pelo prazer de estar com você e poder, contribuir com esse trabalho tão maravilhoso que é levar, as informações, o conhecimento e aquilo que nós pudermos trazer de informações para os seus ouvintes, será com muito prazer. E é isso, e nós que agradecemos desde já pela presença, viu, César? Obrigado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. E, César, tem muitas pessoas que te conhecem. E tem algumas pessoas que ainda não sabem quem é o César Torres, né? Bem, Diocésar, você disse uma verdade que muitas pessoas me conhecem, pela vida pública que eu sempre exerci na cidade de Inhapim. Primeiro como profissional, como dentista que fui durante muitos anos. Eu sou natural de Alvarenga e vim para aqui muito novo. Cresci em Inhapim, aqui eu constituí família, me casei, meus filhos são frutos desse casamento. Então, graças a Deus, assim, Inhapim foi a terra que eu passei a gostar e amar. E aqui eu dediquei toda a minha vida. Tem quanto tempo que você mora na cidade de Inhapim? Vamos dizer o seguinte, tem 68 anos. Vou fazer 70 anos agora em julho. Então, vim para cá com 2 anos. Então, são 68 anos de Inhapim. Ou seja, conhece bem a estrutura da cidade, conhece bem Inhapim, os inhapienses. Quando você me disse que muitas pessoas provavelmente não me conhecem, porque na verdade eu já há algum tempo eu me afastei da vida pública, Eu sempre exerci cargos políticos e mesmo como candidatos, cargos eletivos e também cargos funcionais na área pública. E pelo fato de eu ter afastado, e muitas pessoas também, os mais jovens, não tiveram a oportunidade de termos uma convivência mais próxima. Então essas pessoas de fato conhecem pouco da minha vida. Então você nasceu na cidade de Alvarenga. Alvarenga, minha terra natal. Alvarenga, nossa terra natal. Também sou alvarenguense. Fiquei satisfeito de saber que você é meu conterrâneo. Conterrâneo, que beleza. Quem conhece Alvarenga, Alvarenga é um lugar maravilhoso, Também. Muito bom. Porque é a nossa terra, mas é um lugar abençoado, um lugar bonito, com especial. Águas maravilhosas. E a família toda veio de lá. Toda veio de lá. César, você citou um pouco sobre a sua vida social. Você sempre foi esta pessoa politicamente, vamos dizer assim, socialmente exposta, essa pessoa sempre que esteve ali lidando com a vida social, com o social entre as pessoas. Você sempre foi essa pessoa? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa em tudo que eu faço. Eu fui, como disse aí, trabalhei dentista durante mais de 30 anos aqui em Inhapim. E a partir de 83 que foi a primeira vez que eu entrei na vida pública, que eu me candidatei a vereador pela primeira vez, tive um mandato de 6 anos, logo depois fui prefeito e posteriormente voltei a ser candidato a vereador, fui eleito. Tive um outro mandato de 4 anos, assumi na época a presidência da Câmara. Então, assim, eu tive uma vida muito ativa. Muito ativa na política. Isso. E
E isto foi tudo aqui na cidade de Inhapim. Esse desenvolvimento político seu foi tudo aqui na cidade de Inhapim. Sim, totalmente aqui em Inhapim. Tive outros envolvimentos políticos em campanhas estaduais, campanhas de deputados. Já ajudei a coordenar a campanha de deputado, já fui chefe de gabinete de deputado estadual, morei em Belo Horizonte, né? Tive comércio em Belo Horizonte, certo. Ipatinga. Então, assim, eu tive uma vida bem ativa. Nunca deixei de estar sempre envolvido em alguma coisa. Nunca fui. Pessoalmente, assim, em casa, no lado mais pessoal, quem é o César Torres? Um cara mais caseiro, um cara mais familiar? Quem é o César Torres? No período de política, às vezes a gente deixa de ser muito caseiro, porque o político ele tem muita atividade externa, né? Mas eu sou uma pessoa assim, que eu sou família, eu gosto da minha família, amo a minha família e acho que tudo na vida é a família, né? Então você tem que fazer tudo pelos filhos, pela esposa, por aqueles que você realmente acha que é o mais importante para você. Então a família é tudo na constituição de uma sociedade. Então, sem estar na vida política, envolvido na vida política, você então é essa pessoa mais caseira, né? Sim, pessoa eu gosto muito de estar em casa. E mesmo porque algumas das atividades que eu tenho em casa, que eu gosto muito de escrever, gosto de ler, então nas horas que eu não estou com outras atividades, eu sempre ocupo meu tempo com alguma coisa. Você também, César, no seu segmento religioso, você é uma pessoa cristã, né? Hoje, sim, para lá fora, para, né, o sistema, é chamado de crente, né? Isso. Mas o certo, você é um cristão. Eu sou um cristão. Isso, um cristão. cristão. E eu acho que, independente... Você sempre nasceu em família evangélica, sim, assim? Não, eu tive um pai e uma mãe com religiões diferentes. Minha mãe era evangélica, meu pai católico. E eu cresci naquele lar. A minha mãe com uma orientação espiritual, meu pai com outra, mas aquilo me deixou sempre em dúvida com relação a uma série de indagações espirituais que eu tinha com relação à Bíblia, ao conteúdo bíblico. Tanto é que o primeiro livro que eu escrevi, ele não é um retrato da minha vida, mas é baseado naquilo que eu pensava, que chama História de Messias. Foi um livro que eu fiz o lançamento dele até na Bienal de São Paulo, convidado pela editora. Então, assim, ali conta bastante daqueles conflitos que existiam entre pai católico e mãe evangélica. Hoje eu sou evangélico da Igreja Batista, independente de igreja, sou um cristão, né? Porque não é a igreja que salva e que leva as pessoas à presença de Deus. Mas outro dia alguém me perguntou, né? Justamente eu conversando com a pessoa, eu tenho uma certa resistênciazinha de falar para a pessoa assim, eu sou crente. Eu acho que crente todo mundo é. Sim. Porque crente, a pessoa que crê em alguma coisa, ela é crente. Sim. Né? Aí a pessoa fala, mas você é o quê? Eu sou cristão. Porque o cristão é seguidor de Cristo, né? Sim. Então, assim, eu acho que é uma experiência bacana, né? Essa experiência que a gente tem no meio cristão, né? Também fui para o cristianismo, né? Com 18 anos de idade, eu já estou com 30, já estamos fazendo 12 anos, nós estamos seguindo. Mas César Torres já foi prefeito da cidade de Inhapim. O seu currículo é extenso, hein? Realmente. Eu acredito que se a gente for falar ponta a ponta aqui, eu acho que o tempo acho que o tempo é curto, porque na verdade, assim, a minha vida foi uma dinâmica inexplicável. Só voltando aqui um pouquinho atrás, você veio para a cidade de Inhapim com quantos anos? 2 anos de idade. 2 anos de idade. Você viu praticamente Inhapim surgir? Sim, eu acompanhei o crescimento dessa cidade. Eu conheci Inhapim com, vamos dizer assim, com a metade das construções que existem, ou até menos, né? Conheci Inhapim realmente ainda Inhapim. A estrada de chão. Não é muito difícil assim a gente detalhar, mas eu conheci
muito do crescimento em Inhapim. Conheci o Inhapim sem televisão, conheci o Inhapim com telefones, ainda uma central telefônica que tinha telefones de 2 números. Então, assim, a primeira televisão que entrou no Inhapim eu fiquei conhecendo. O primeiro fogão a gás, meu pai foi um dos que comprou o primeiro fogão a gás. Bujão de gás tinha que vir de Caratinga. Então tinha que juntar 5 pessoas que tivessem fogão para que a empresa pudesse trazer o gás. Então, assim, tudo isso eu vivi. Eu tive a oportunidade de ver, né? E passei por um período de evolução muito grande, né? E sempre gostei de acompanhar e estar sempre atualizado. E apesar de estar com a idade que estou, eu não deixo de me atualizar. Você sempre está buscando, né, novos recursos, Sim. novos meios e se atualizando, como você mesmo diz. A gente acompanha aí os seus projetos, a gente vê que você realmente é uma pessoa bem atualizada, né, e contribuinte aí para o meio social. Então, veio para Inhapim com 2 anos de idade, viu Inhapim praticamente crescer. Prefeito da cidade de Inhapim, vereador, escritor de vários livros. É muita experiência, César. Realmente. Como que um homem faz para adquirir todas essas experiências? Veja bem, não é uma busca constante que nós temos, né? De algo novo, de experiências novas. Eu sempre gostei de ousar as coisas, né? Assumir algumas responsabilidades que não estavam em projetos meus de vida, mas que realmente surgiram à minha frente e eu assumi. Então tem muitos fatos que ocorreram na minha vida que são imprevisíveis, que nós não sabemos explicar por que eles aconteceram. O fato que aconteceu e eu simplesmente assumi as responsabilidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera um homem de sucesso? Eu me considero de sucesso. Não quer dizer que o sucesso ele está atrelado simplesmente à questão financeira. O sucesso meu está no ciclo de amizade que eu conquistei aqui em Inhapim, pelo respeito que as pessoas têm por mim, por uma convivência assim muito harmoniosa que eu tenho com a sociedade de Inhapim. Então eu tenho Inhapim no coração, verdadeiramente, e a população de Inhapim eu tenho assim como a minha família, né? Então eu acho que o sucesso está aí. Eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos todos, sem exceção, e são bem-sucedidos na vida profissional, né? Vida familiar. Então eu não posso reclamar, não, eu me considero de sucesso, realizado. O que você acha dessas pessoas que esperam um sucesso achando que o sucesso é ter dinheiro? Você acha que é possível então uma pessoa não ter dinheiro e ser uma pessoa de sucesso na vida? Eu sempre falo que a riqueza não está naquilo que você possui, mas na ausência de necessidades. Então, se você não tem necessidades de amor, de carinho, porque você já possui, você tem amigos, você tem a alimentação necessária, você tem um lar, o que você mais precisa? Você tem Deus no coração, você é um homem de sucesso, bem realizado. Então o sucesso está atrelado a isso. Não que o dinheiro não faça, não traga benefícios à sua vida, né? Nós sabemos que é importante você ter um equilíbrio financeiro e às vezes ter posses. Nada impede de você ser uma pessoa rica, mas não está. O sucesso não está atrelado a riquezas. Não está. Está aquilo que você conquistou dentro da sociedade. Eu gostei dessa fala. O sucesso está na ausência, né? Tudo que você ausência às vezes das necessidades. Se a pessoa não tem ausência de necessidades, ela é uma pessoa de sucesso, talvez mesmo não sendo uma pessoa talvez financeiramente bem sucedida, né? Realmente. Então nessa linha de raciocínio que eu tenho. Você então é uma pessoa de sucesso. Graças a Deus. Primeiro Deus, depois o meu Inhapim, minha família, meus amigos me tornaram uma pessoa de sucesso em minha cidade. Dentro desse período de vida, existem muitos desafios, César? Muitos. Eu falo que a nossa vida, eu às vezes comparo igual bolsa de valores. Ora está em cima, ora está embaixo. O mais importante é você não deixar
que a hora que você desce, deixar-se abalar. Você passar por cima de todos os empecilhos da melhor maneira possível e voltar ao topo, né? Porque na verdade chegar ao topo é muito difícil, mas mais difícil é permanecer nele. Então você chega a um momento, é o que eu digo, a idade ela te traz experiência, traz conhecimento, e muitas das coisas, dos erros que eu cometi no passado, porque isso é próprio do ser humano, sim, eu não cometeria hoje, porque se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 20 anos atrás, há 30 anos, eu não teria feito uma série de atitudes, não teria uma série de atitudes que trouxe às vezes algum inconveniente, algum infortúnio durante a minha vida, né? Mas hoje eu superei muita coisa, não quer dizer que eu ainda não venha a cometer sim, erros, mas muito menos do que já cometi durante a minha vida. Então a vida, você dentro desse período, muitos altos e baixos. Agora, você já passou pelos altos e pelos baixos. E o que a gente faz para superar cada momento? O que você, na sua condição, o que você acha que é necessário fazer para superar esses momentos, às vezes que vem alto, às vezes baixo? Porque nós estamos falando para ouvintes que às vezes, tendo esse momento mesmo que está nos ouvindo, está passando por um momento em que uma fase ruim, né? Algo difícil, né? E também por aquela pessoa, também estamos falando para pessoas que estão nesse momento, no auge, em cima. O que você diria para essas pessoas com toda a experiência de vida que você tem? Eu digo o seguinte, com algumas exceções, é óbvio, sim, mas a vida é feita de escolhas. Uma das primeiras coisas que você tem que ter é humildade e saber reconhecer a escolha errada que você fez e voltar atrás e continuar a caminhar. Então, eu digo sempre que para tudo existe uma solução. Primeiro, confiar em Deus, acreditar no seu potencial de vencer os obstáculos, não deixar se levar por pequenas derrotas, porque elas fazem parte da vida humana. Então, é dar volta por cima, reconhecer a sua fraqueza, a sua necessidade de recompor o seu estado do momento, sim, emocional e às vezes estrutural, de todas as formas. E caminhar, ir em frente. César, vamos um pouquinho mais fundo, vamos dizer assim, né? Às vezes, quem olha para o César Torres hoje, o César deu sorte, teve sorte na vida. Às vezes vê você, como você disse, os filhos são bem financeiramente, estão bem estruturados. Você, né, também não tem assim, né, uma boa estrutura, mas sempre foi assim. O César Torres, vamos dizer assim, alguns dizem por aí, nasceu em berço de ouro, né? Vamos dizer assim, usa muito essa palavra hoje, né? Às vezes vê uma pessoa bem sucedida lá na frente, herdou a herança do pai, ou herdou alguma coisa e tal. Teve dificuldades na vida? Muitas, você nem imagina. Qual a maior dificuldade que você ter ideia? Só para você ter ideia. Eu comecei minha vida com 12 anos de idade, engraxando sapato na porta da igreja da Matriz. Engraxei sapato durante muito tempo. Trabalhei fora, já estive em São Paulo trabalhando de garçom, atendendo clientes. Então já trabalhei no Uzi Minas. Então assim, eu já passei uma série de coisas. Meu pai, ele teve um período de dificuldade financeira muito grande e nós tivemos aquelas dificuldades que às vezes os jovens de hoje nunca passaram, né? Você saber que você vai comer carne uma vez na semana, que é só no domingo e repartido ali. Então são coisas que nós passamos e tivemos dificuldade, mesmo depois da minha vida adulta eu tive problemas, consegui vencer dentro daquele aspecto que eu te disse, nunca desanimar, sempre acreditar que lá na frente tem uma luz no fundo do túnel. As pessoas hoje, quando elas não conseguem, elas almejam, elas sonham
almejam grandes projetos, né? Tem os seus ideais. E quando a dificuldade às vezes vem, muitas desistem, volta para trás, né? Não persistem, porque às vezes não tem essa perspectiva, né? De que para às vezes conseguir ter um grande projeto, ser realizador de um grande projeto, tem que passar às vezes pela dificuldade, superações. Você foi uma pessoa que teve que superar muita coisa? Muitas vezes. E você tem que colocar na sua mente o seguinte: nunca desista dos seus sonhos. É óbvio que nem tudo aquilo que você sonha você consegue alcançar, mas muitas vezes você está sonhando algo que vai te direcionar em outra posição. Então você sonha determinadas coisas e de repente surgem coisas na vida que te desviam daquele sonho, mas às vezes você conquista coisas maiores e mais importantes na sua vida. Eu gosto de pensar, né? Deixa eu compartilhar com um amigo internauta esse momento também. Eu gosto da palavra superação, sucesso. Eu gosto desses temas porque você falou justamente o que, né? Realmente eu achei muito bonito que você falou acerca do sucesso, o que é sucesso. E na minha, né? A superação. Vamos usar até um exemplo de José. José foi um rapaz que foi vendido pelos irmãos, foi maltratado, jogado dentro da prisão injustamente, mas daqui a pouco nós vemos José no auge, nós vemos José sendo o governador abaixo de Faraó, o cara que mais mandava no Egito. E quando ele vê os irmãos dele, nós vemos o que é realmente uma pessoa que supera. Superar, não guardar mágoa. Não guardar, que superar é isso, não é? Você tem que, muitas vezes, reconhecer a fraqueza dos outros e saber entendê-los, né? Porque muitas vezes acontece na sua vida de pessoas te fazerem mal, e uma das coisas mais importantes é você não guardar rancor no seu coração. E superar é isso. Superar isso e o máximo que você faça, peça a Deus por ele. Nós vemos ali aquela cena bonita, né? José poderia ter virado para socorreu toda a sua família, todos mandou eles buscar o seu sem pai, rancor, sem mágoa. deu tudo que ele tinha vontade de fazer por sua família. Agora, as pessoas hoje tendem a guardar mágoa, olhar para uma coisa do passado e ficar magoado com aquilo, né? Você já ficou magoado com alguma coisa? Foi a melhor receita que você usou para poder se livrar da mágoa? Porque a mágoa, acho que você não pode manter ela, você tem que se livrar dela, né? Bem, realmente, mágoas, nós sempre passamos por esse momento. Todo ser humano já teve momentos de serem magoados por pessoas que fizeram até injustamente, né? De prejudicar a você, a sua família. Isso nos causa uma mágoa muito grande. E às vezes você carrega aquilo no coração. Mas na verdade, aquilo só prejudica a quem se sente magoado. Então a melhor coisa que tem que fazer é perdoar. Né? Acreditar que Deus perdoou os nossos pecados, deu seu Filho. Por que nós não vamos perdoar nosso irmão, nosso semelhante? Né? A melhor coisa a fazer, né? Aí eu vou citar o exemplo do apóstolo Paulo: sejam meus seguidores como eu sou de Cristo Jesus. A partir daí, suas mágoas desaparecem. Qual foi o momento mais difícil que você passou na sua trajetória? Tem algum que você se lembre e gostaria de destacar? Que momento assim, mais difícil que você olhou e falou assim: nossa, eu preciso aqui de forças extras para vencer, passar por cima, desafio? Existem sim. Nós já tivemos problemas, já tive problemas seríssimos financeiros, né? Que eu pensei que eu não ia conseguir superar, né? Passando as dificuldades maiores com a minha família, filhos pequenos, tudo em razão de, às vezes, atitudes, escolhas erradas, como eu disse, na vida, mas que eu consegui, com esforço e com vontade, superar. Já tive momentos de ter que trabalhar fora da minha família, longe, para poder superar meus problemas, e consegui. Graças a Deus, aqui estou eu. Voltando um pouco, agora, né, falamos um pouco aí das suas características, né? Vamos conhecer mais um pouco agora sobre
O César, na vida política, você já foi prefeito da cidade de Iapim, mas antes de ser prefeito, foi vereador. Quantos mandatos? Vereador, eu tive 2 mandatos de vereador. Por que você se interessou pela vida política? Veja bem, na época eu trabalhava como dentista e eu sempre fiz um trabalho, assim, eu tinha um atendimento muito até exaustivo, eu trabalhava até à noite. E eu era uma pessoa assim que profissionalmente eu atendia a todos. E atendia muito o pessoal carente que não podia pagar. Eu nunca deixei de atender uma pessoa. Socorria as pessoas porque era muito comum naquela época. Praticamente não existia outros dentistas aqui, só existia mais 2 dentistas aqui também na mesma condição minha. Certo. E a população carente sofria muito com isso, porque não podia pagar, não tinha recurso, dor de dente era o mais comum que existia, não existia tratamentos nenhum público. Então o que acontecia? Todas as pessoas batiam na minha porta, às vezes até de madrugada, nunca deixei de atender, com recurso financeiro ou não. E muitas vezes 50% do que eu trabalhava eu não recebia. E nunca fiz isso. Então, quando, dado esse movimento, essa interação que eu tinha com a comunidade, eu tenho um amigo que foi até prefeito também, aqui, depois de mim, ele me convidou um dia, falou: César, eu vejo você e tal, com a sua atitude, seu nome muito bom, eu gostaria que você candidatasse a prefeito. Mas nessa época, eu me lembro, João Marques era vereador e estava em Patinga. Então acabaram que a família achou por bem convidar o João para candidatar. E aí Nisso você já tinha passado os mandatos de vereador? Não. Aí foi o primeiro mandato de vereador. Aí os membros do partido falaram: não, você tem que candidatar pelo menos a vereador agora. É a primeira vez que você entra como vereador. E entrei como vereador. Foi eleito quantos votos? 6 anos. Aí eu na época, eu fugi um pouquinho, viu? Meu HD tá um pouquinho cheio, tá? Então tem alguma coisa que fica passado. Mas foi uma votação expressiva. E o fato é que eu fiquei esses 6 anos e logo a seguir fui lançado prefeito. E fui eleito. E a eleição no Iapim era muito disputada. Disputadíssima. Então a vitória aqui, ela não passava de 200 a 300 votos. Era contado em cédula de papel, era muito complicada a eleição. E existia assim ainda um momento em que ameaças, era sério, era pesado. Era brigas, tinha casos de mortes. Que isso? Não, era aquele tempo ainda da arma de fogo, que era quase que liberada para todos, né? Mas vencemos tudo isso, graças a Deus as coisas passaram. Posteriormente fui candidato a vereador, fui eleito novamente, mas acredito o seguinte, que o meu momento passou na política. Então quando fui presidente de partido umas 3 vezes, e no ano passado eu entreguei inclusive a presidência do partido e afastei da política. Como que é lidar com essa vida pública? Como que é lidar com isso? As pessoas não sabem. Ela é realmente estressante, é muito difícil, principalmente no passado. Hoje mudou um pouco, porque evoluíram as pessoas, a comunicação ficou diferente. Na minha época, as pessoas batiam na sua porta por qualquer coisa. Era para uma conta de luz atrasada, era para um medicamento, uma receita, uma consulta, um exame. Ia todos na porta do prefeito. Eu morava numa casa, a minha cozinha era aberta. Normalmente almoçava na minha casa 20 a 30 pessoas por dia. Mulheres vinham da zona rural, ficavam lá em casa para ganhar neném aqui. Então era assim, era uma coisa diferente. Era um corpo a corpo mesmo, era uma vida que você interagia. Bem interagido. Literalmente com as pessoas. Hoje o prefeito já não tem mais, mesmo porque a legislação veio mudando com o tempo, e hoje o prefeito não tem essa liberdade mais de você chegar com a cirurgia necessária e você falar: não, vou falar com o tesoureiro para pagar isso para você. Então naquela época era possível isso. Hoje mudou, né? Hoje mudou, a legislação mudou toda e não é possível. E também a forma de comunicação
do Sim. prefeito com a comunidade não é a mesma. Mudou, né? E a própria população hoje tem uma condição financeira melhor, né? A gente sabe que existe muitas pessoas ainda carentes, com dificuldades, mas não é como naquela época, né? Que hoje tem serviço público de saúde, tem farmácia popular, tem consultas médicos atendendo aí de todas as especialidades por conta do município. Na nossa época não existia nem recurso para isso. Você é uma pessoa de personalidade forte, é sanguíneo? Qual que é a sua personalidade? Às vezes, eu sou assim, temperado dentro daquilo que é possível. Eu sei que eu respeito todas as pessoas, mas não aceito aquilo que não é legal, que não é honesto. Você então é de gosto personalidade. do respeito das pessoas para comigo. Uma personalidade mais temperada, podemos Sou dizer temperada, assim. mas também não passivo ao extremo, a ponto de aceitar também determinadas provocações. Todo mundo tem ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quais que são os seus pontos fortes e fracos? Que vocês consideram assim, olha, eu sou forte nisto e mais frágil nesta área aqui. Você gostaria de falar, de descrever pra gente? Eu me lembro, assim, um fato, no período que fui candidato a prefeito, naquela época, eu era assim, muito enfático nas minhas falas, porque eu condenava todas as ações negativas, as improbidades, aquelas coisas que eram, eu ia no microfone, no palanque e falava abertamente, sem medo de repreensões, né? E isso até assim foi uma marca que eu carreguei durante muito tempo. Não, se tem acontecendo alguma coisa, fala pro César que ele põe a boca no trombone. E eu falava, tanto é que posteriormente, né, nós tivemos aqui, implantamos a Rádio Clube, que hoje está com a Igreja Católica. Isso é um dos seus projetos, né? Nós vamos fiquei falar 7 anos na direção da rádio. Então a Rádio Clube aqui foi você que implantou? Foi. Tanto que eu fui locutor dela há algum tempo, assim, com noticiário, fazia algum trabalho lá dentro, né? Mas tinha uma equipe muito boa, trabalhava comigo, transmitia esporte até do Mineirão, futebol. Então, assim, a gente foi muito ativo na época que estávamos na Rádio Clube. Hoje ela está na Igreja Católica, tem um outro perfil, né? Nós tínhamos um perfil bem aberto, sabe? De realmente ir à sociedade, fazer transmissões ao vivo de vários lugares. Inclusive, então, assim, né, você falando sobre esse projeto aí, né? Acho que nem todo mundo sabia que você é o autor da existência da Rádio Clube. Sim. Não só da Rádio Clube, como também autor de outros projetos atrelados à Rádio Clube, que foi a TV Clube. A TV Clube tem vários vídeos aí, inclusive, as pessoas podem até acessar no seu canal do YouTube. Nós temos ali em Remember. Em Apim Remember. E eu tenho o acervo todinho da TV Clube, e que eu coloquei várias entrevistas de pessoas que não estão conosco mais. Engraçado, né? Pessoas importantes da nossa vida. Naquele tempo ali, a gente já vê que você está usando uma tecnologia avançada na captação do áudio, na produção da imagem. É isso, muito interessante. Tudo eu faço. Toda a produção daqueles vídeos e áudios ali, todos foram feitos. Contribuiu muito para a comunicação na cidade de Remember. E eu tenho muito ainda que colocar com relação à TV Clube, que eu tenho muita gravação ainda que eu não coloquei no ar, que são lembranças do passado, né? Que são importantes, pessoas que realmente contribuíram muito para a vida social, cultural de Inhapim e política, e que foram entrevistados na época e que as pessoas às vezes esqueceram delas. E eu gosto de colocar para que as pessoas lembrem daqueles que tiveram a importância devida dentro do nosso município. César, eu acho o seguinte, eu tenho para mim da seguinte forma: as pessoas hoje lutam, né? Às vezes para viver um momento. Sim. O que você acha mais importante? As pessoas viver um momento ou viver uma história? Eu acho viver uma história, porque o momento ele ocorre em razão dos seus projetos de vida. Eles não vão deixar de existir.
você tem que pensar o seguinte, que tudo aquilo que você construir, que você fizer de bom, você vai ter o retorno dele em momentos agradáveis. Eu lembro o seguinte, que há um passado distante, eu, assim, antes de levar a minha vida espiritual tão a sério, eu sempre dizia o seguinte, o que importa na vida são os momentos vividos. Não. Porque muitas vezes aquela alegria que você acha que está vivendo, ela não é uma alegria real. Ela é uma alegria momentânea e que não vai te trazer conforto nenhum. Por exemplo, você vê pessoas aí jovens, que às vezes estão estragando a vida nas drogas, na bebida. Isso tudo é um momento. São momentos, e esses momentos vão desconstruir o seu futuro. Então, e às vezes, quando ele chegar na idade que eu estou, eu olhar para trás, quem fui eu? O que eu deixei de contribuição? O que eu deixei para os meus filhos? Porque eu sempre digo o seguinte, as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Então os filhos se espelham nos pais. Então a gente tem que construir uma vida. Eu acho até legal, eu ouço muito Mário Sérgio Cortella, o Cortella, bom. Gosto muito de ouvir, às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou dirigindo, então assim, eu tenho listas de palestras com ele, gosto muito. E uma das falas que ele fala, eu acho muito interessante, inclusive eu fiz uma adaptação própria às vezes, que é a que ele fala assim, o amanhã é o seu presente em preparação, ou seja, o futuro é o seu presente em preparação. Eu acho isso muito... Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, como que é bacana. Por quê? Porque o meu futuro depende do meu presente. Não é isso? Sim. Para mim ter um futuro bacana, eu tenho que me preparar no meu presente. Se eu me preparar no meu presente, o meu presente também se tornará daqui a pouco o meu passado. Com certeza. Então eu achei muito interessante essa fala dele, né? Porque a vida, ela não pode ser uma vida de momentos por causa disso, porque o momento, né? Eu já participei muito lá fora que eu digo né, no meio das farras, bebedeiros e tudo mais, né? Morei na cidade de Belo Horizonte muito, e aquilo ali, às vezes, a gente vivia aquele momento, sabe? Bebia, embriagava, perdia a cabeça, porque a gente queria viver aquele momento. E às vezes o resultado daquele momento no outro dia era devastador, era o que você disse, era devastador, ou seja, o meu presente se tornava às vezes o meu futuro se tornava às vezes um presente ruim, né? Porque o meu amanhã será o meu hoje, não é verdade? E se a gente faz as coisas sem pensar hoje, o resultado vai vir amanhã. E o meu passado, o que terá nele? O hoje vai virar passado, amanhã vai se tornar presente. Então, às vezes, o que eu faço hoje vai refletir no amanhã e vai gerar consequências no meu passado. Por isso que, né, te fiz a pergunta. A importância de a gente viver a história. De momentos aí, de farra e tal, eu já passei por isso. E às vezes você tem no outro dia não só uma ressaca da bebida, mas uma ressaca moral. Porque a bebida te leva a dizer coisas, a fazer coisas que não são inconscientemente normais, você age de forma, parece que meio que inconsciente, né? E aquilo que eu falei, né, que você disse aí, a vida, que você exemplificou aí do Cortella, a vida realmente, se você olhar, é feita de escolhas. Se você fizer uma escolha ruim, você terá resposta ruim, porque a vida é o seguinte, existe a lei da semeadura, isso é bíblico. O que você plantou, você vai colher, com certeza. Mais cedo ou mais tarde, virão os frutos positivos ou negativos. Depende da sua escolha. Mas você pode fazer uma escolha errada e corrigir a sua escolha, quando você realmente tem propósitos na vida. Eu acho, então, resumindo um pouco sobre a situação, nós vamos entrar mais um pouco sobre, né? Aí um pouco mais sobre a sua vida política, das conquistas que você trouxe para a cidade de Inhapim. Então, resumindo, então, eu acho que, né, essa troca de ideias com relação ao momento e à história, eu acho que a diferença é que a história
é isso que você está trazendo para nós hoje. História é aquilo que você constrói. E para construir, é começado do pequeno, do baixo, às vezes da base, e vai construindo. Então a história é aquilo que se constrói durante toda uma vida, né? O momento vem hoje e acaba. Sim, com certeza. A história fica para sempre, no legado. É um legado. Verdade. Verdade. E você é um homem que tem esse currículo, né? É uma história bacana, história de superação, como você mesmo disse. Sim. Muitas lutas, perdas. Sim. Você acredita? Muitas perdas, né? Desafios pela frente. Muito, grandes desafios. Eu já, como se diz, a gente tem que ter, às vezes, ser um pouco mais ousado e aceitar desafios na vida. Por exemplo, vou te dar um pequeno exemplo. Fui um dos diretores da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. Quando me ofereceram o carro, eu nunca tinha entrado numa prisão. Eu não conhecia prisão, a não ser na época do passado, que tinha uma cadeia puta na cidade, mas não conhecia. E assumi uma diretoria. Então são coisas assim que você tem que ter coragem de aceitar desafios. E não dizer, né, que eu não sou capaz. Eu sou capaz, né? E isso é que eu sempre fiz na vida. Nunca deixei de aceitar um desafio. É o que nos move para ir adiante. É o que nos move, verdade. César, bacharel em administração, pós-graduado em gestão e educação ambiental, perito judicial, autor de vários livros. Como eu disse, o seu currículo é bem extenso, né? Mas vamos lá. Além de todos esses, além de tudo isso que você já, né, nos falou aqui pouco, você teve aí várias contribuições para a cidade de Inhapim, que é a criação hoje da rádio, por exemplo, né, implantação da Rádio Clube, da TV Clube, da TV Clube, né? Clube. E também quais os outros projetos? Você é uma pessoa bem ativa no meio social, você disse que, né? Aí também que desde o seu trabalho de dentista, né? Sim. É novo, isso aí eu não sabia sobre você, que você já foi dentista, né? E desde o seu trabalho você sempre foi essa pessoa aí, ativa no meio da sociedade. Mas, né? Limitações. Você é uma pessoa que tem muitas limitações. Você teve que ultrapassar, às vezes, algumas limitações da sua vida? Veja bem, essa questão de limitação, ela existe quando as pessoas realmente têm dificuldade, como eu disse assim, de aceitar desafios. Sim, sim. As limitações minhas com relação às atitudes, eu não tenho nenhuma. Tudo aquilo que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Comecei a escrevi 8 livros. Inclusive está até aqui. Eu trouxe sobre eles. Como você me falou, por exemplo, eu me tornei bacharel em administração depois de casado. Fiz posteriormente essa pós-graduação em educação ambiental. Também fiz em gestão microrregional de saúde, outra pós-graduação que eu tive. Então assim, eu fiz várias coisas. Eu fiz um projeto recente, esse tem 1 ano e meio, quase 2, aqui, passei inclusive, está na mão do prefeito, que é sobre arborização da cidade e todos os bairros de Inhapim. Fiz um levantamento, que esse levantamento foi feito ainda quando eu era secretário de administração, na época do Grimaldo. Posteriormente, agora, eu peguei todo esse trabalho e transformei ele num projeto de arborização da cidade, inclusive com levantamento quantitativo de locais, com todos os detalhes, e fiz um projeto também, incluindo um projeto de lei, que tornou o bairro o loteamento Recanto Verde no bairro Recanto Verde. Dei o nome de todas as ruas do bairro Recanto Verde, inclusive dando nome de árvores da Mata Atlântica. Todas as ruas lá são nome de árvores,
com uma característica diferenciada de outros loteamentos que nós incluímos na lei, que lá não se permite, em hipótese alguma, a substituição dos nomes. Entendi. Então, o bairro, ele é o bairro Recanto Verde, e os nomes das ruas são todas de árvores. Inclusive, a avenida principal é a Avenida Pau Brasil. Então, não tem, é um projeto também com base naquilo que eu aprendi e estudei. E qual que é o objetivo de todo esse projeto? Olha, eu acredito que todo projeto ele tem um objetivo. Eu acredito que árvore é vida, árvore traz na cidade, ajuda no clima, ajuda no meio ambiente. E hoje, se nós pensássemos um pouquinho, o reflorestamento, ele é importantíssimo, né? Então eu acho que quando você tem uma cidade arborizada, ela é uma cidade que te traz um visual mais agradável, diminui a poluição visual que você tem normalmente nos grandes centros e nas cidades pequenas, através das árvores, principalmente se forem árvores que dão flores, né? Que são muitas espécies que hoje você pode utilizar com esse objetivo. Então eu gostaria de ver muito o Inhapim todo arborizado Você e florido. É uma pessoa que ainda hoje contribui, né? Não estando aí em linhas de frente na política, mas contribui aí para a sociedade. Continua contribuindo para o bem-estar da sociedade. E esse projeto, só para que as pessoas entendam, que eu fiz graciosamente, sem custo nenhum. Entreguei até uma cópia do projeto para o Ministério Público, que a promotora aqui, ela interessava muito sobre isso. E sabemos que às vezes o município não tem o recurso necessário para implantar de uma só vez esse projeto. Existe um projeto na prefeitura que é importante também, que chama Adote uma Árvore. Sim. Né? E que o secretário atual lançou e que tem surtido algum efeito. Só que é um efeito tão singelo que não repercute muito, né? Isso, na verdade, precisaria de uma ação mais efetiva, né? E um recurso financeiro maior para que fosse, né, com a participação da sociedade. Isso quer dizer envolvimento das escolas, envolvimento das igrejas, envolvimento da sociedade como um todo, para que as pessoas ajudassem a assumir essa arborização, entendeu? Assumir não financeiramente, mas assumir de forma a cuidar e direcionar esse trabalho. César, falamos um pouco, né, da sua vida política como vereador, como prefeito. Foi prefeito um mandato só, sim, né? Trouxe grandes recursos, fez várias conquistas para a cidade, graças a Deus, né? Como prefeito, como vereador. Agora, uma característica muito importante sua, que você é, né, além de todos essas características que nós já citamos, você é escritor de vários livros, né? Inclusive estamos aqui... 8 livros já lançados. 8 livros. Existem alguns que estão ainda em rascunho. Sim. Que por falta de tempo e dedicação eu ainda não concluí, mas tem vários. E todos são livros chamativos. Inclusive eu tenho pessoas aí que, quando falei, olha, César Torre vai dar uma entrevista com a gente lá, ela falou assim, olha, ele é autor de vários livros e os livros dele são ótimos, né? Eu não li ainda nenhum, César, mas os temas são chamativos. O que te inspirou a escrever cada livro, você conseguiria falar? Por exemplo, nós temos aqui o bullying, Vingança Silenciosa. Essa é uma história. Tudo isso é com base em fatos e ocorrências sociais que me inspiram a escrever sobre o assunto. Então esse tema aqui, né, foi uma forma de mostrar uma superação de alguém que viveu o bullying intensamente. E aqui mostra que as pessoas que são vítimas de bullying, eles têm como se superar, né? Eles têm que buscar ajuda e vencer todos esses obstáculos. E aqui essa história é uma história interessante porque ela mostra uma pessoa que
foi grandemente maltratada e com o tempo se tornou uma pessoa importante, uma pessoa de sucesso na vida. Olhando para trás, você imaginava se tornar a pessoa que você se tornou hoje, contribuinte para o meio social, escritor de vários livros? Você imaginava isso há algum tempo atrás? Você chegou a passar isso na sua mente? Nos momentos de dificuldade, chegou a passar isso na sua mente? Eu quero, você e tal, nunca chegou a passar na sua mente? Tudo aquilo que eu disse, né? Todos os episódios da minha vida, tudo que ocorreu, foi ocorrendo assim, sem eu sonhar com aquilo. Eu fui agarrando a cada ideia, a cada momento, eu tornava aquilo parte da minha vida com coragem e vontade de fazer. Eu sou muito decisivo naquilo que eu planejo. Você se emociona ao ver todos esses projetos? Para mim esse é um orgulho grande, né? Eu ter conseguido conquistar, né? Esses projetos, né? A gente sabe que me custou muitas horas, muito tempo, mas graças a Deus eu conquistei. Fala um pouquinho pra gente, um pouco, né, de cada livro desse. Bastardo. O que esse livro traz? Esse livro, né, Bastardo, é um livro de época que fala justamente na discriminação, entendeu? Que são pessoas que viveram momentos difíceis, discriminatório, na época ainda dos senhores, né? E foi importante o seguinte, porque é uma história bonita e que com um final feliz, um final de também superação de discriminação. Esse livro é até interessante eu comentar que a editora ela fez um projeto da Lei Rouanet e foi aprovado. Foi quando o Bolsonaro entrou, foi naquela época eu recebi a comunicação da editora que foi publicado no Diário Oficial e eu teria que dar continuidade ao processo. Só que eu paralisei por uma razão simples, que a Lei Rouanet, ela tinha sido assim, uma lei que não estava atendendo realmente aqueles pequenos projetos de cultura, mas atendendo os grandes. E houve uma alteração com a entrada do Bolsonaro, cortou uma série de projetos e os empresários que são responsáveis de fazer esse tipo começaram a ficar um pouco arredio e cautelosos para que não fossem envolvidos em alguma coisa. Apesar que esse projeto a editora fez, que era para distribuir um livro a todas as escolas de São Paulo. Um exemplar a todas as escolas de São Paulo. Mas eu paralisei e ficou, não sei se tem como reativar o projeto, não consultei a editora ainda, mas esse foi um livro muito chamativo, interessante. Né? A capa dele, muito interessante. Eu já fiz o lançamento dele aqui no Inhapim também. É um livro realmente, uma história bonita. Eu não posso dizer porque eu gostei desse livro. Anjos e Demônios na Vida do Cristão. Esse livro é interessante da seguinte forma. Esse livro eu fiz porque depois que eu passei a ter uma dedicação maior na minha igreja, um envolvimento maior com o cristianismo, a exemplo de muitos jovens que estavam na vida cristã e voltaram para o mundo das drogas, o mundo dos vícios. Isso tudo fez com que me inspirasse esse livro. E esse livro mostra os resultados de uma volta ao mundo, sair do cristianismo para buscar o mundo. Então, esse é uma história também interessante. Anjos e Demônios na vida de um cristão. 2200 no limite. Essa é uma história eu criei aqui uma história de ficção, como se o planeta estivesse em 2200. E nesse período, com a evolução do desequilíbrio ecológico, da destruição do planeta pelo homem,
da poluição severa, Sim, do sim. desmatamento, tudo isso me fez escrever esse livro. E aí eu falo do degelo das calotas polares, eu falo do desaparecimento de alguns países que estão hoje, a gente já vê alguma coisa acontecendo, né? E da escassez da água potável. Então aqui tem tudo. E esse livro, eu peguei um texto que não é de minha autoria, mas fiz um vídeo que está no YouTube, que é como se fosse a história desse livro em vídeo, tá? Então é muito interessante. 2.200 no Limite, você acha ele em vídeo, não é o livro, mas é um exemplo daquilo que contém o livro. Entendido. O Diário de Cleide. Quem é a Cleide? Esse assunto é polêmico. É sobre a homossexualidade. Ah, sim. Tá? Ah, alguém comentou comigo desse livro. Foi justamente um dos livros comentados, foi esse. Esse livro, na verdade, é o seguinte: não está aqui condenando as escolhas de ninguém. Sim. Aqui a história passa. Cleide é um personagem que foi vítima, foi homossexual, e depois é a história de vida dele que o levou à prática da promiscuidade, da homossexualidade. Certo. Foi a condição de vida social que ele viveu, o ambiente promíscuo, o ambiente da miséria, do tráfico, das drogas, da marginalidade, o transformou no que ele vivia, até que ele se reencontrou de alguma forma. Você entendeu? Então Entendi. Ele voltou à vida normal. Tanto é que a capa, foi eu que fiz essa capa. Muito então chamativa. Aqui você vê a mesma face de homem e a mesma face de mulher. Eu lembro do lançamento deste livro, Hospital, o Valor de uma Vida. O que te inspirou a escrever esse livro? Esse livro me inspirou o seguinte, porque é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam, o tráfico de órgãos no mundo. E no Brasil não está fora disso. Sim. Nós temos casos reais e o que ocorre é o seguinte: as pessoas não sabem o que acontece dentro de um hospital quando existem pessoas voltadas para esse crime. É muito comum pessoas, principalmente pessoas que não têm uma condição social maior, com a condição financeira, social, etc., que às vezes é internado. Quantos casos você vê? A pessoa internou com a gripe e morreu. Você, às vezes, os órgãos daquele, pelos exames médicos, estão compatíveis com um comprador, certo, até do exterior. E ali, quando eles entregam o corpo, que dizem que foi feita a autópsia, ali já recolheram coração, rins, já recolheram tudo que é possível. E fazem Você vê muito desaparecimento de crianças e jovens que nunca apareceram. Então esse livro é mais uma espécie de denúncia. É uma denúncia e ocorreu dentro do hospital. Entendi. Então é uma história vale a pena toda, as pessoas e é uma lerem. história de amor e faz parte o crime acontecendo dentro do hospital com diretoria e médicos e etc, e um romance. Muito bacana. Vale a pena as pessoas assistirem, lerem. Vão gostar com certeza. César, mais 2 livros aqui. Nós já estamos partindo para o encerramento. A História de Messias, Celibato e o Pecado, e Socorro, Quero o Meu Brasil de Volta. É um apelo esse livro? Esse livro é com relação à condição que o Brasil... Eu falo um pouquinho da política do passado, dos presidentes de república que foram no passado, os militares, e a democracia que foi implantada posteriormente com Collor e que vieram depois, né, FHC, e veio Lula e veio Dilma. Então, a promiscuidade política que existia, que nós vivemos aí. Então eu falo, socorro, quero meu Brasil de volta, o Brasil que o brasileiro gostaria de ter, sem corrupção, mais recursos voltados para a área social, para
educação, para a cultura, para o meio ambiente, para a infraestrutura dos municípios, acabando com toda essas doenças básicas que existem no país em razão do meio ambiente, de fossas sépticas, de esgoto a céu aberto. Então seria o de recurso do Brasil para isso. Infelizmente, nós vimos aí um Brasil indo pro buraco, né? E esse livro foi nesse sentido, né? Pedindo socorro verdadeiramente. Um apelo também. Né? E a história de Messias foi o que eu falei, foi o primeiro livro que você lançou. Que eu falei um pouco da história dos meus pais, né? Isso. E aqueles conflitos que eu tinha, eu acabei escrevendo um livro. Que esse livro acontece dentro, a história do Messias acontece dentro de um seminário. E eu criei a história toda dentro do seminário, questionando todas aquelas dúvidas que eu tinha com relação ao que se ensinava e o que estava escrito no livro sagrado. Então, tá aí a história, é interessante, tem nela crime, tem muitas coisas aí envolvidas, vale a pena, e você começa a ler e quer ver o próximo capítulo e vai em frente. Né? Esta é a grande história, aí do César Torres. Inclusive a gente está programando aí de fazer mais um grande projeto aí, que é um documentário completo, né? De toda a trajetória, passo a passo, ricos em imagens, né? Aí do César. Hoje é só uma palhinha, né? Um pouco conhecendo mais a fundo este homem que tanto tem contribuído para o meio social, contribuiu para a nossa cidade de Inhapim e continua contribuindo. E hoje compartilhando conosco um pouco da sua história, compartilhando conosco um pouco da sua trajetória, do seu legado, né? E das coisas boas que acontecem na vida, coisas boas pra gente guardar pra gente, na verdade. Quero novamente estar agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, agradecendo a todos vocês que estão aí. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal do YouTube, Giro Reportagem, lá está a lista, né, dos podcasts, e também o nosso Instagram, que é o podcast Inhapim. Nós vamos direcionar mais uma pergunta para nosso amigo César Torres, né, que é a seguinte: César, todos nós, quando levantamos pela manhã, planejamos o nosso futuro, existe uma coisa que nos motiva. O que te motiva? Primeiramente, o que me motiva, a primeira coisa que eu faço é minha leitura bíblica e agradecer a Deus por mais um dia. O que me motiva é abrir os olhos e encontrar a minha bela cidade, meus amigos, as pessoas e atividades que não param de ter na minha vida. Então eu sou uma pessoa feliz, vivo em Inhapim, na cidade que eu gosto, que amo, gosto das pessoas que aqui vivem e tenho tudo de bom aqui. Então a motivação minha é extrema. Teve alguém na vida que você se inspirou? Olha, na verdade a gente passa por cada momento e cada momento existe inspiração. Uma delas é meu pai, que me inspirou muito, que era uma pessoa seríssima, sensata, muito equilibrado, e isso me ajudou muito a ser o que sou hoje. É o que eu falo, que eu disse aqui antes, né? As palavras educam, mas o exemplo, eles constroem realmente um caráter e uma personalidade. César, acredito que, né, conhecer todo esse projeto a fundo vai aí, né, desde já quero já aí lançar, né, o convite. Nós falamos aqui de um possível documentário, mas quem sabe a gente, né, pode planejar aí fazer um documentário completo. Teria mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, da sua trajetória, das suas conquistas para a cidade de Inhapim? Existe algo que eu gostaria também de mencionar aqui, que participei também da criação em Inhapim, da nossa Academia Inhapiense de Letras.
Ela existe em Apim. E tive a honra de ser o primeiro presidente, ainda estou no cargo, né? E devo repassar esse cargo agora em breve, para que a academia tenha uma dinâmica diferenciada, porque eu acho que cada um tem que dar a sua contribuição, e nós temos membros valorosos lá dentro que vão fazer com que ela tenha uma outra dinâmica na vida real. Então a gente sabe que tudo isso ajuda a desenvolver o município culturalmente, educacionalmente, né? E ajuda muitas pessoas a terem uma visão diferente da vida. Mas o mais eu quero é deixar aqui meus sinceros agradecimentos e honroso convite de estar aqui, porque jamais pensava em poder participar da minha vida. Eu sou uma pessoa que é simples, eu vivo na minha humildade, eu não tenho, né, assim, nada que ostentar, eu vivo realmente dentro daquele padrão mais simples possível na minha vida, e nada me faz querer mostrar assim pessoalmente tudo isso que eu faço, e você vem e me faz esse convite, acabei aceitando e com muita honra, tá? A gente fica muito feliz. Para mim, pra gente aqui, César, foi assim, foi algo bacana, né? Algo que nos motiva também. Pô, César Torres, né? Pessoa que tanto contribuiu e contribui para nossa cidade, inclusive falando de contribuições, tem o projeto aí do loteamento, né? Que você está no desenvolvimento dele também. Então, assim, pra gente é honroso receber você aqui. Sempre será bem-vindo. Nós agradecemos também de todo o nosso coração pela sua participação e estar aceitando com a gente esse convite, tá? Ainda no nosso segundo episódio, algumas coisinhas ainda para ajustar, mas tranquilo. A entrevista com você, acredito que vai ser de grande valia. Vai contribuir muito para muitas pessoas. Inclusive, eu gostaria que você deixasse um recado, um apelo, porque cada dia que passa, o mundo em que nós estamos vivendo, lá vai afundando. As pessoas, cada vez que passam, estão se distanciando mais do seu ideal de vida. As pessoas, né? O mundo, cada vez que passa, cada vez que o dia vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando, as pessoas entram em situações mais complicadas, depressões, suicídio, situações essas que vêm assombrando aí a população, as famílias no dia a dia. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para encerrar, né? Dizer principalmente aos jovens, aos filhos, de uma forma geral, ouçam seus pais. A família é o esteio de uma sociedade. Não pensem em desprezar os valores sociais, os valores da ética, da moralidade. Isso é importante. Isso na sua vida vai representar muito no futuro, né? Sejam coerentes naquilo que faz. Aceitem desafios. Acreditem no seu potencial. Você chega longe. Basta querer e acreditar, né? Então eu acho que nós precisamos disso, de uma sociedade mais consciente daquilo que faz, né? Preocupar com o meio ambiente, preocupar com os seus amigos, com o seu vizinho, seja solidário às pessoas que te buscam ajuda, né? Então eu acho que tudo isso é importante na vida para que nós tenhamos uma sociedade mais humanizada. E é isso aí. E lembre-se, ter sucesso na vida, ser uma pessoa bem, vamos dizer assim, uma pessoa que tem sucesso, vamos dizer assim, continuar usando esta palavra, não é às vezes a pessoa ser rica, às vezes morar no melhor lugar da cidade, né? Como César mesmo nos disse aqui, sucesso é ausência, às vezes você ter ausência de algumas coisas, ausência de algumas deficiências, necessidades, né? Isso. E mesmo que você, né, vocês não consiga, que hoje todo mundo quer bem financeiro, quer um carro novo na garagem, quer uma casa, mas mesmo que isso não venha acontecer, né? É o que Isaías falou. Vamos usar o versículo que Isaías diz, e eu considero como algo importante para a vida, né? Sobre comer o melhor da terra, parece que é Isaías 1,19. Se creres no Senhor, comerás o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra às vezes não é
a picanha no prato, a macarronada, a melhor comida típica no prato, na mesa ali, às vezes. O melhor da terra não é isso. Um dia eu estava pensando sobre isso, sobre comer o melhor dessa terra, e eu pensei o seguinte: Davi um dia disse assim: em paz me deito, e em paz dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então eu peguei para mim isso aí: comer o melhor da terra não é ter as comidas mais épicas, típicas na mesa. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Comer o melhor da terra é você sentar numa mesa, compartilhar com a família, sentar ali e ter algo no seu coração, chamado paz. Isso. Mesmo não tendo tudo, mas Sim. tem paz. Se tiver paz, tem tudo. Tem tudo, com certeza. É isso aí. Mais uma vez, não deixe de nos seguir em nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, Giro Reportagem. Tem grandes projetos acontecendo aí, grandes entrevistas, documentários chegando para você. Tenho certeza que vai interagir, né? Hoje nós vemos no Mudim que você liga a televisão, é só notícia ruim, né? Eu trabalho, estou atuando como repórter, né? Me inteirando bastante na área de jornalismo, e eu procurei para mim, né? Me distanciar um pouco desses noticiários ruins. Que coisa ruim todo dia acontece, todo dia a gente sabe. Quanto mais coisa melhor na nossa vida, melhor a gente vai viver, vai levar o dia a dia, não é verdade? Então, nosso objetivo é trazer coisa boa, é trazer entrevistas boas até você. Não se esqueça, segue lá o nosso Instagram, Podcast Apim, e o nosso canal do YouTube, Giro Reportagem. Joia? Bem, só agradecer mais uma vez, né, o momento, abraçar todos os seus ouvintes e dizer que realmente foi importante esse momento para mim, vai marcar a minha vida, né, mais um momento, por muitos que já marcaram, esse é mais um. Muito obrigado, um abraço a todos. Forte abraço, amigo telespectador.